E eu queria saber um pouco sobre isso, assim, como o psicólogo atua, como o psicólogo intervém e qual a importância dessas lideranças internas, assim. Eu sei que um material fundamental nosso, e vou voltar a um tema que a gente já falou na semana passada, no encontro passado, que foi sobre observação. Essa é uma ferramenta fundamental nossa. É só a partir da observação que a gente consegue perceber os tipos de liderança ali presente. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês a importância dessa liderança, não só do treinador, mas a liderança entre os atletas também. Thaís, o que você traz? Então, realmente, essa liderança interna é extremamente importante e o psicólogo pode também ajudar nessa questão. Ele pode realizar uma análise, por exemplo, da equipe, através de diversos instrumentos, da sua observação, do dia a dia, e ajudar o técnico, a comissão, a escolher esse líder ou a identificar essas lideranças que ali existem no grupo. Porém, muitas vezes o que a gente percebe é que, apesar de existir um psicólogo na equipe, ou às vezes nem existe um psicólogo na equipe, então não é desenvolvido todo um trabalho para desenvolver critérios para essa liderança. É uma lógica básica. Se o atleta joga bem, ele vai ser o capitão, né? Então, muitas vezes ele é escolhido porque ele se destaca e não por ter algumas características de líder, realmente. Ele apenas é um exemplo porque ele é disciplinado. Então, ele vai ser o líder, vai ser o capitão. Ele joga muito bem, está jogando muito bem nessa temporada, então ele vai ser o capitão. E não é bem assim. A gente sabe que um bom líder vai apresentar diversas características, né? Ele tem essa capacidade de motivar todos ali na equipe em busca de um objetivo. Ele consegue se colocar no lugar do outro. Ele demonstra integridade, disciplina. No momento do jogo, ele consegue lidar bem com as adversidades e ele passa isso para sua equipe, né? A equipe está atrás do placar e ele vai lá, mostra que ainda pode chegar, que ainda pode virar, chama, motiva. Ou ao contrário, quando a equipe apresenta níveis muito altos de ansiedade, ele vai lá e mostra qual realmente deve ser o foco da equipe. Ele respeita a sua equipe, os adversários, se comunica bem também. Então, é uma série de características aí que a gente tem que avaliar, que a gente tem que estar atento, para que a gente possa realmente falar, aqui é uma boa liderança, temos aqui 3 atletas que se constituem como liderança para esse grupo, para que a gente possa avaliar isso daí. Não é apenas ver um atleta que está se destacando na temporada e falar, esse é o capitão. E uma outra questão aí que eu vou lançar para vocês é uma questão que todo mundo fala, né? A liderança é um dom ou é uma habilidade adquirida? É algo inato, hereditário, que nasce com você ou é algo que pode ser desenvolvido? Boa pergunta, Thaís. Na verdade, eu acho que esse é um grande debate, né? E eu acho que, sem dúvida, assim, eu queria ouvir um pouco do Falcão e do Maurício nesse tema, e eu acho que ele, sim, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser aprendido, ele pode ser desenvolvido. É aquela grande questão, né? Se você não nasce com uma determinada característica, mas se você treina, se você desenvolve, se você pratica, se você... Até o psicólogo pode até ajudar a desenvolver esses papéis de liderança, essas potencialidades de liderança dentro dos atletas. Eu acho que sim, eu acho que... eu me lembrei aqui, tem um artigo do Luke Martin, que é do Canadá, que ele diz que, aí voltando até um pouco sobre os treinadores, ele diz que quando o atleta encontra um bom ambiente proporcionado pelo treinador, isso faz com que ele saiba lidar com as lideranças e facilite o desenvolvimento da sua própria potencialidade como líder. Eu acho esse artigo sensacional. E aí, dando continuidade na pergunta da Thaís, que eu vou passar para vocês dois, eu queria também lembrar de duas coisas. Assim, a gente está na época das Olimpíadas. Antes das Olimpíadas, no futebol, o goleiro Fernando Praz foi convocado para ser, até pelo papel, além do seu trabalho em campo, também tinha um papel de liderança muito forte, e de repente essa liderança se lesiona e sai do time.
E eu acho que isso acontece em vários outros grupos, em várias outras equipes. O que fazer quando essa liderança sai? Quando essa liderança, por diferentes motivos, tem que se distanciar daquele grupo. E outro ponto que eu também queria discutir é uma coisa que internacionalmente se chama de cliques, que são as panelinhas, que são os subgrupos. E eu acho que o líder, dentro de uma equipe, ele é fundamental também para evitar com que essas panelinhas, com que esses cliques prejudiquem aquela equipe. Mas eu queria ouvir um pouco do Falcão e do Maurício, aí fiquem à vontade para ver quem vem primeiro. Bom, posso iniciar? Concordo com o que você disse, Rodrigo. Eu acho que o líder pode ser desenvolvido, depende de vários fatores, né, ambientais, enfim, da pessoa. Né? Um líder num grupo, num outro grupo, em outro momento, ele pode não ser o líder, né, porque essas coisas são muito variáveis. Existem vários tipos de liderança. Existe, como a Thaís comentou, existe a liderança técnica, né, por exemplo, de um craque do time, enfim, que ele pode motivar os atletas a se desenvolverem. Existe lideranças positivas dentro de um grupo, lideranças negativas dentro do grupo. Eu acredito que o treinador tem que ser um líder também, né? Ou então alguém que desenvolva, que ajude a desenvolver essa liderança, como você comentou nesse artigo do nosso colega canadense, né? Para se formar uma equipe depende de vários indivíduos, de vários líderes diferentes, né? De vários tipos de liderança. No caso da seleção brasileira olímpica, talvez dentro do grupo pode emergir algum tipo de liderança que a gente não conhece por não estar ali dentro, né? Mas, enfim, com certeza, seja fora, um líder fora, né, o técnico, alguém da comissão, ou dentro do grupo. Pode ter algum líder que possa substituir, né, as qualidades do Praz, por exemplo. Eu acho que em todo grupo isso é essencial, né? Desenvolver diferentes tipos de liderança e proporcionar, de repente, essa ferramenta para alguns atletas, né? Porque, assim, não dá para ter um grupo cheio de líderes também, porque senão eles não vão conseguir desempenhar as funções que o grupo necessita, né? Então, às vezes a gente ouve isso, né? Tem que ter vários líderes dentro de um grupo, coisa e tal. Às vezes ter muito líder também não é positivo para o grupo. A gente precisa dos carregadores de piano, digamos assim, né? É aquela velha falácia, né? Muito cacique para pouco índio, né? E aí não funciona muito bem. Quem traz um trabalho muito bacana sobre isso, e aí, Maurício, eu queria que você fechasse nos temas que a gente falou, mas quem traz um exemplo muito bacana em suas palestras sobre isso é a própria Regina Brandão, quando ela fala da Copa de 2002, no momento que o Emerson, que era o capitão do time, se lesiona, e o trabalho que ela, como psicóloga na época da seleção, faz junto com o Filipão, até para definir as outras lideranças, ou até para mostrar e trabalhar as outras lideranças. Maurício, vamos lá. Perfeito. Isso é muito importante, e complementando o que todos os colegas falaram, que justamente existem várias formas de ser líder em grupos grandes. No caso do futebol, a gente está falando de 35 pessoas. Se pode ter várias lideranças de diferentes formas. Não é todo mundo ser líder, como o Falcão bem pontuou, né? Porque existem, é um dos primeiros trabalhos que eu faço quando chegar num time, é justamente tentar identificar, ou se for início de temporada, tentar ajudar a definir alguns líderes. Eu trabalho muito no modelo que a gente no Brasil trabalha pouco, mas na Europa é super difundido de ter vários, 2, 3 capitães num grupo, por exemplo, como no futebol americano. O próprio Barcelona trabalha com 3 capitães oficialmente definidos no início da temporada pelos jogadores. Por quê? Como colocaram bem, existem várias formas de ser líder. Existe um que é líder por ser o melhor, o mais técnico, a liderança técnica. Existe o líder porque é um cara que se dá bem com todo mundo praticamente, com a maioria, que é o amigão da galera. Então ele é o líder por ter esse carisma com todo mundo. Existe o líder porque é o representante do técnico, porque é o cara que consegue passar um pouco as ideias do técnico, representando para o grupo. E existe também muito, o esporte respeita muito a veterania, que chamam na Espanha, né, que é o cara que está mais tempo no clube ou o cara que está mais tempo na modalidade. São vários elementos que fazem um líder ser escolhido
e por isso é importante ter mais de um, até porque colocando bem a questão do Praz, ou então que a Thais colocou, né, são muitas qualidades que tem que ter um líder, tem que ter essa capacidade, mas também desenvolver ela dentro daquele grupo, naquele momento específico. Então, quando fica esse depósito muito grande sobre um atleta, se tu perde ele, tu perde muita coisa. Quando tu tem 2, 3 capitães e diferentes perfis, tu consegue fazer esse papel circular muito mais. E porque complementando também a pergunta que o Pierre fez, né, de que o treinador, sim, ele não tem a opção de não ser um líder. Pelo papel que ele tem, tanto no esporte coletivo como individual, creio eu, que ele sempre vai ser líder, mesmo se não quiser. Porém, como tem trazido bem a teoria da autodeterminação, um dos principais fatores para que esse treinador consiga manter o grupo motivado, manter os atletas mais intrinsecamente motivados ou mais autodeterminadamente motivados, é o quanto ele favorece a autonomia dos atletas, o quanto ele consegue fazer com que os atletas se sintam capazes e escutados de dar suas opiniões, de poder conversar sobre o que acontece, de saber que é escutado, dar voz e voto. Isso é muito importante. Só complementando, muitas vezes o técnico, por ele ser a pessoa responsável por escalar a equipe, ele acredita que ele não precisa desenvolver o ambiente, ele é um líder por conta do medo dos atletas. Ele quer ser respeitado por conta do medo dos atletas e não porque ele realmente apresenta essas características de liderança que a gente colocou. Então é importante também que os técnicos estejam atentos a isso, porque isso é fundamental, não é? Você desenvolver essas habilidades como técnico é muito importante. Não é só saber as regras da modalidade, saber treinar a parte técnica, mas também entender o seu papel ali como líder e de que forma que ele vai exercer essa liderança. Bacana, acho que é exatamente isso, né, Thaís? Qual o papel que você ocupa dentro daquele grupo, dentro daquela equipe? Pessoal, esse foi mais um Papo de Pé, passo a passo, hoje sobre liderança. Ficou alguma dúvida, ficou alguma questão, escreva para nós, participe dos ao vivos para poder trocar conosco. Esse trabalho só acontece pela troca com vocês. E é isso aí, foi um prazer enorme e até o próximo Papo de Pé, passo a passo. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.